Esse é o canal do Saião, onde muita curiosidade chega com reflexão e bastante explicação. Seja bem-vindo. Nós vamos hoje pensar sobre um tema para lá de fascinante. Será que a roupa, o manto de Jesus curava as pessoas? Seria uma boa ideia usar mantos e coisas semelhantes para trazer cura aos doentes? O que é que vamos entender dessa absoluta, interessante e fascinante questão? Então, para começar a falar sobre isso, eu vou ler o texto, que aparece aqui. Deixa eu dar uma olhada no que diz a Bíblia aqui no livro de Lucas, quando comenta a respeito desse assunto. Nós temos uma história bastante interessante que nos apresenta aquilo que acontece quando Jesus vai curar de uma maneira extraordinária uma pessoa que sofria muito de uma enfermidade. Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 40, diz o seguinte: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Que história impressionante nós temos aqui. Jesus, no seu ministério, na região da Galileia, está lá falando sobre o reino de Deus e mostrando o poder de Deus com curas. E aí, de repente, é interessante ver o texto, que ele estava ali indo na direção da casa de um homem chamado Jairo, como nós vimos, que era dirigente da sinagoga, ou seja, um indivíduo religioso, dirigente da sinagoga, que está lá. Jesus está indo, e quando ele está no caminho, chega esse monte de gente ali apertando Jesus de tudo quanto é lado, claro, querendo receber alguma cura, alguma espécie de bênção, querendo ouvir as suas palavras de sabedoria, e de repente aparece essa mulher. E o texto bíblico fala que ela chega ali por trás de Jesus e vai tocar no manto, vai tocar exatamente como diz o texto aqui para nós. Ela vai tocar na ponta do manto, ela chega por trás na borda do seu manto. E a pergunta é: que manto é esse? Pessoal, vamos entender a realidade. Jesus aparece nesse contexto como um rabino na região da Galileia. E ele respeita tudo aquilo que diz respeito à prática da lei e se conforma com toda essa realidade. E agora ele está na direção da casa do indivíduo que é dirigente da sinagoga. Ainda que nos tempos bíblicos as pessoas usassem principalmente uma túnica e um manto assim por cima, o fato do texto dizer que tocou na borda do manto chama atenção. Então a chance grande maior é que tocou no manto de oração de Jesus, já que ele até inclusive está indo para a casa do dirigente da sinagoga, e os judeus, desde os tempos mais antigos, fazem oração aí de uma maneira em que o manto específico é usado como um elemento concreto para marcar essa oração. E que manto é esse? Esse manto era o talit. Aqui você tem um talit, claro, um talit
atual dos dias de hoje, que tem essas cores branca, dourado e azul, né? E que observe que nas pontas vocês têm aqui esses fiozinhos que são famosos e conhecidos. É improvável que o talit, como ele aparece hoje, já que ele tem toda uma caminhada histórica, é improvável que ele fosse exatamente assim nos dias de Jesus. Mas sabe de onde vem isso? Olha que coisa curiosa. Você vai acompanhar comigo o texto de Números, capítulo 15, e vamos ver o que o texto bíblico nos apresenta. Disse o Senhor a Moisés. Eu estou vendo aqui no Antigo Testamento poliglota, olhando ao mesmo tempo o hebraico, o grego, o português e o inglês. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes, ou seja, nas bordas, né, nas pontas, façam borlas pelas suas gerações. Essas palavra borlas, às vezes traduzidas por franjas, às vezes traduzidas por pingentes, né? A gente já viu o que significa. E as bolas em cada canto presas por um cordão azul, como você bem pode ver aqui, né? Cordão azul. E aí o texto, olha, livro de Números, lá no Pentateuco, na lei, né? E as bolas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis o desejo do coração, nem dos olhos, né, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, observe que esse manto com esse cordão e com essas franjas ou bordas, eles são chamados, e como até hoje, né, são chamados de tzitzit, tzitzit, como diz o texto hebraico, ve'haya lachem letzitzit. Então, a gente agora tem o cenário, né, Jesus indo para um ambiente religioso, num contexto em que ele é apresentado, né, diante da multidão como um mestre da lei, muito certamente usando um manto de oração que é bem semelhante ao que nós temos aqui hoje. E o que vai acontecer? Olha que coisa interessante a gente vai descobrir. O texto vai chamar a nossa atenção por quê? Porque, primeiro, nós temos aqui uma mulher. E você sabe, essa sociedade tem uma separação maior entre homens e mulheres, e na verdade, a não ser que uma mulher seja parente próxima de alguém, irmã, mãe, alguma coisa assim, não existe essa questão de um toque físico entre homem e mulher nesse contexto. Mas essa mulher chega e ela está numa situação de hemorragia, né? Quer dizer, ela tem alguma enfermidade com um fluxo de sangue que, olhando para a lei, olhando para as instruções que nós temos, né, especialmente quando você lê o livro de Levítico, essa pessoa precisa ser afastada da comunidade, ela está impura. É até um mecanismo antigo de impedir que enfermidades, né, pudessem se tornar uma ameaça maior para a comunidade. Então você fica imaginando, essa mulher talvez tenha receio de ir no ambiente religioso e na sinagoga do Shabat, ela tem talvez dificuldades na sua própria família, essas pessoas estão sabendo, ela tem todo um desdobramento disso. E além disso, ela tem problemas econômicos. Ela tinha gastado muito com os médicos e não teve chance de ter qualquer cura. E olha que coisa interessante, ela chega por trás de Jesus, no meio da multidão, e ela então toca, olha lá, na borda do seu manto. Muito certamente, exatamente naquilo que você está vendo nos famosos tzitzit. E quando ela toca, o que a gente descobre? O texto vai nos dizer, ela é curada imediatamente, cessou a sua hemorragia. E aqui nós temos algo muito especial para mostrar aquilo que acontece nas curas de Jesus, quando ele vai curar samaritano, quando ele vai curar leprosos. Quer dizer, do ponto de vista cerimonial, não se pode tocar nessas pessoas, a não ser que, em vez de nós termos um caminho de impureza contaminadora, nós temos uma santidade terapêutica que acaba transformando o impuro em puro.
né? E ele agora, então, se torna purificado. E, além do mais, uma coisa surpreendente, porque isso acontece diretamente com a pessoa da mulher. Então, nesse momento, Jesus faz, né, a sua palavra muito decisiva, dizendo: quem tocou em mim. E é muito valioso a gente perceber isso. Primeiro, o detalhe especial, né, da palavra de Deus é entendida no contexto histórico judaico do primeiro século, à luz do que nós temos na própria revelação bíblica. Quando nós falamos isso, não estamos dizendo que as pessoas devem usar talite e nem que todo mundo precisa se comportar de uma maneira judaica, que isso mostra mais espiritualidade ou menos. Não, a gente só está tentando mostrar qual que é o pano de fundo no cenário onde a coisa aconteceu para que ela seja devidamente compreendida. E, além disso, nós vamos ver esse desafio, né, do mundo de impureza, de enfermidade, que aponta para a morte, sendo interrompido pela ação extraordinária do poder de Deus na pessoa de Jesus, que inclusive confronta uma série de atitudes sociais limitantes. E a gente observa, talvez, a questão que chama a nossa atenção aqui, nessa manifestação da misericórdia de Deus diante do sofrimento humano, como é que se dá essa realidade da cura. E algumas coisas chamam a atenção. Sabe por quê? Por causa desse texto, por causa dessa ideia de tocar no manto, associada a outros textos, especialmente o livro de Atos, que falam da sombra de Pedro, ou dos lenços ligados a Paulo, tem muitas pessoas que acabam desenvolvendo um raciocínio que parece bíblico, mas não é. Uma ideia mágica, como se os objetos tivessem uma espécie de poder espiritual neles. E aqui a gente olha no texto e vê que a coisa não é nada disso. Sabe por quê? Porque quando Jesus pergunta, né, faz a questão que, vamos dizer, não parece ter qualquer sentido, ele diz: quem tocou em mim? Imediatamente Pedro diz: mestre, como assim? Quem tocou em ti? Está todo mundo tocando. Nós estamos aqui aglomerados, ou seja, a multidão se aglomera e te comprime. Então a pergunta, Jesus, é: quem não tocou em ti? Porque com esse monte de gente aqui em volta, é lógico que está todo mundo tocando. Então a pergunta é: será que o manto de Jesus, né, esse talite aqui da época, com, né, o seu aspecto legal, aquilo que faz todo o sentido, com as franjas, o cordão azul, toda essa realidade, será que existe um poder sagrado, algo que a gente possa, assim, utilizar? É claro que não. Porque se fosse o caso, todo mundo que estava tocando em Jesus seria automaticamente curado pelo poder que estaria saindo do manto quase mágico. Mas não é o que acontece. Por isso, o que a gente vai perceber? Como a mulher, de fato, teve intenção. Ela teve fé. E ela se antecipou em tentar aproximar-se de Jesus de maneira concreta e com fé. Ela vai e confessa, tremendo, prostrou-se aos pés do Senhor e, na presença de todo o povo, contou como tinha tocado e como havia sido curada instantaneamente. Então, a resposta de Jesus, muito especial e afetiva, é: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Interessante, não foi o manto que curou, não foi o seu toque que curou, não foi o momento religioso, foi a sua fé. O que nos traz uma coisa muito valiosa para a nossa vida, que a nossa espiritualidade, ela é decidida em função da nossa disposição de vontade. A mulher resolveu fazer alguma coisa. E o que ela fez foi a partir da sua fé. Quer dizer, a sua atitude foi pessoal, foi individual, foi cheia de fé e ela se manifestou de maneira concreta. E assim, a sua fé a curou, a salvou e fez toda a diferença. Então, importante entender aqui o pano de fundo cultural, histórico e religioso daquilo que aparece na Bíblia. Importante observar a atitude de Jesus e o significado da sua pessoa, vencendo elementos limitantes do seu tempo e a sua atitude de misericórdia e de poder apresentados. Importante demais fazer uma distinção entre a fé, que é capaz de curar,
numa relação de verdadeira e genuína esperança e confiança em Deus, de uma ideia mágica, mística, como se os objetos tivessem algum poder de fazer diferença na vida das pessoas. Então, depois disso, não se esqueça, esse é o canal do Saião, onde você pode ter muito conhecimento, muita informação que ajuda na nossa caminhada de fé e de vida a ter boa direção. Não se esqueça, se inscreva, esteja junto com a gente, divulgue, faça parte dessa comunidade de pessoas que têm interesse num aprofundamento de conhecimento.